Gênese no lar, Evangelho no coração, manhãs de fraternidade, de consolo, de conselho, de estímulo, de remédio, de reparação, de amizade. De sol a sol, nos despertamos a cada dia para dar continuidade à nossa travessia no plano terreno ou no mundo espiritual, em busca do progresso intelecto-moral. Que as bênçãos do Altíssimo nos visitem e que possamos acolher, sensibilizados, a mensagem do Cristo, lucificada pela doutrina dos Espíritos. E que os bons Espíritos estejam junto com você, na sua casa, onde você estiver, estendendo as mãos da solidariedade, da amizade, do auxílio mútuo, colaboração entre os mundos, na direção da excelsa vontade de Deus. O tema de hoje, como sempre, muito oportuno, tem nos agraciado cada manhã com aspectos que se encaixam perfeitamente no nosso dia a dia. Eu abraço você e sugiro que, se te faça bem, compartilhe. Compartilhe com seus pares, com seus amigos, familiares, pois essa mensagem replicada pode atender uma necessidade que nós desconhecemos, junto àqueles que intuitivamente possamos ser inspirados a levar, dividindo esse pão que tem nos alimentado com tanto carinho pela espiritualidade nas nossas manhãs, nesse programa Gênese no Lar, o Evangelho no coração. Tema de hoje, de sol a sol. Olha que beleza. Nós vamos dialogar com Allan Kardec, que se preocupou com a divulgação da mensagem do Cristo, trazendo aspectos interpretativos na obra espírita, e especificamente no livro A Gênese, Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Predições do Evangelho, nós estamos trabalhando dentro do tópico A Morte e Paixão de Jesus. Na sequência, se você estiver acessando esse conteúdo pela primeira vez, na playlist no nosso canal Gênesis, vocês vão achar os anteriores. Então observe, hoje nós vamos trabalhar o item 7. O item 7 dá sequência às narrativas referentes então à morte e à paixão de Jesus. E como temos repetido, a passagem se refere ao mesmo fato. Porém, a descrição é específica de cada narrador e a gente tem elementos em cada um desses trechos para trazer, sob o ponto de vista das nossas reflexões em pleno século XXI, observando como essas passagens são atuais. Continuando então a leitura, item 7, em seguida, Jesus, chamando à parte os 12 apóstolos, lhes disse: Eis que vamos a Jerusalém, e tudo aquilo que já foi escrito pelos profetas no tocante ao Filho do Homem vai ser cumprido. Porque ele será entregue aos gentios, zombar-se-á dele, chicoteá-lo-ão e escarrarão no seu rosto. E após o que, ele será chicoteado e o farão morrer. E ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles, os discípulos, não compreenderam nada de tudo isso.
Essa linguagem era-lhes velada e eles não entenderam absolutamente nada do que ele lhes dizia. Descrição de Lucas no capítulo 18, 31 a 34. Então sabemos que Lucas era o mais erudito, não sei se seria a melhor palavra. Era aquele que que tinha mais conhecimento referente em comparando com os outros discípulos que eram semi-analfabetos. Lembrando que Lucas foi médico, estudou na escola grega. Naturalmente, ele ouvindo esses depoimentos por Maria e por outros, quando grafado, ele oferece mais riqueza no detalhamento. Com isso, a gente pode, para informá-los, aqueles que aí não têm o hábito de mergulhar nos textos, isso não significa que o Evangelho de Lucas é melhor. Não. Cada um tem o seu papel. E quando a gente compara os textos, a gente observa que são ângulos diferentes que abrem o nosso entendimento por um infinito. Ok? Embora Emmanuel afirma que tanto o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas apresentam o Mestre, o Rabi, o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré, as suas passagens entre os homens, enquanto o Evangelho de João e as cartas de Paulo apresentam o Cordeiro, que um dia a gente pode dialogar. Fala do Messias, ou seja, uma transcendência, o que esclarece que cada livro, que cada narrativa se completam. Não existe aquela que é melhor ou pior. Você pode se identificar, ter mais afinidade com esse ou com aquele, porque nós temos as nossas preferências, as afinidades, mas o grande lance é criar a identidade com todos e com todas as propostas. Voltando ao texto. Então Jesus, como nas anteriores, chama os discípulos, em seguida chamando à parte os 12 apóstolos. Olha que legal, nessa passagem é diferente da anterior, que falava de discípulo. Na apóstolo, qual a diferença? Vai uma dica para você estudar. Livro Fonte Viva, temos duas mensagens, discípulos e apóstolos. Primeiro apóstolo, segundo discípulo, na ordem. Emmanuel define que o discípulo é aquele que está numa escola aprendendo com seu mestre. Segue-lhe as orientações com fidelidade. No caso aqui, discípulo de Jesus. Apóstolo é aquele que já tem autonomia, que já representa o pensamento do Altíssimo sem conspurcar. Olha que legal. Então são gradações. Então podemos dizer que estamos matriculados numa escola de aprendizes, de filósofos, candidatos a sermos discípulos, para fazer em nome do mestre, da escola, ou seja, colocar em prática os ensinamentos. O apóstolo já está naquela condição de não só vivenciar, mas também ter toda a autoridade para ensinar. Intuição, clareza, sabedoria, bondade. Bom, o ângulo aqui então chama à parte os 12 apóstolos. Lhes disse: eis que vamos a Jerusalém. A gente já sabe que era um convite para preparar para uma tarefa grandiosa. E ela é tão importante que Jesus diz que tudo que foi escrito pelos profetas, ele está avocando a tradição, a letra, a lei. Ele está se referindo aos profetas, Jeremias, Isaías, Daniel, tantos outros.
principalmente os profetas que falaram do Filho do Homem. Quem mais falou do Filho do Homem foi Isaías. Jeremias aborda. O Filho do Homem, que é hoje à luz do Espiritismo, sabendo que é o fruto, é o filho da humanidade. É o grande futuro. Então, no tocante ao Filho do Homem, vai ser cumprido. Bom, vai ser cumprido. Já estava sendo cumprido, porque a vinda dele é todo um projeto. Mas o final é que iria realmente ficar marcado. Então, nós sabemos que temos o princípio, meio e fim. Olha os ciclos evolutivos. Todo processo ele tem a sua causa e o seu efeito. Então, nós estamos aqui diante de um fato muito importante. Pois Jesus diz assim, olha, esse momento atual que vai ser cumprido, ele é de muita importância. Então, vamos traduzir para o dia a dia? Você pode se perguntar, eu estou no início, eu estou no meio, estou no fim do meu processo? Posso dizer que você está nos 3. Porque tem processo que só está começando. Tem outros que estão na vanguarda, na dinâmica, tem outros que estão se concluindo. Podemos falar de ciclo de vida, de determinadas dinâmicas da nossa vida, que a gente já percebe serem conclusivas. Mas no tocante à nossa encarnação, nós temos toda a certeza em afirmar que nós estamos praticamente no início, no que remonta ao ideal humano, que nós estamos nos desvinculando do prazer que nos vincula à retaguarda para buscar o prazer sob o ponto de vista espiritual, a definir que o que pesa mais são os nossos interesses na terra do que os interesses dos céus. Compreender? Eu devo ficar triste, devo ficar feliz, motivado sempre. Porque o Evangelho é uma nota de esperança. O Evangelho nos aponta vários caminhos que precisam ser percorridos e eles já estão sendo peregrinados de uma forma mais ajustada possível dentro das nossas necessidades. Mesmo quando olhamos para aqueles ângulos que não nos deixam tão mais felizes. Eu erro tanto, meu passado é escabroso. Bom, isso significa que você está começando a compreender. Mas devemos tomar cuidado para não colocar uma carga de sentimento naquilo que a gente entende não mais ser bom, porque isso pode trazer alguns sentimentos impeditivos. Por exemplo, a culpa, o medo, insegurança. Nós temos que superar tudo isso. Compreenderam? Para termos mais elementos para enfrentar o que está se abrindo. Então Jesus vem dizer que o que vai ser cumprido, porque ele será entregue aos gentios e zombar-se-á dele. O escárnio. Aí vai abrir o ângulo abordado nas passagens anteriores, mas aqui tem alguns ingredientes mais detalhados. Porque ele vai falar da zombaria, vai falar do chicote, e ele vai falar a última abordagem, que ele será cuspido no rosto. Os anteriores não falaram desse escarro. Escarrarão no seu rosto. Olha, esse detalhe é complexo. Em qual sentido? Que é, vamos dizer assim, o cúmulo do desrespeito. Podemos dizer, porque escarrar no rosto seria agredir a própria dignidade. Mas seria baratear, seria a manifestação exuberante da presunção, da arrogância.
Então, nas tradições antigas, inclusive dentre um costume judaico, quando o indivíduo sentia nojo, a manifestação era de escarrar. Então, um indivíduo que tinha um problema com um outro, ele não se posicionava diante ele passava ao largo escarrando. Compreenderam a cena? Então, o testemunho cristão, as fases mais dolorosas do testemunho, elas trazem ângulos muito complexos para que o cristão, para que o discípulo, ele confirme no dia a dia a firmeza do propósito, a segurança no ideal. Então, se a gente recordar dos exemplos estoicos, nós trabalhamos bastante aqui com vocês. O estoicismo é a filosofia colada no dia a dia. Uma das mais adequadas para o nosso momento histórico atual, que dialoga muito com o cristianismo. Então nós temos que ter segurança, firmeza e constância no ideal, perseverante nas ações, para não ser afetado, para não ser perturbado na caminhada. Compreenderam? Lembram quando Jesus... Eu gosto muito de aplicar os primeiros movimentos do capítulo 14 de João, quando Jesus utiliza de uma forma consoladora a expressão turbar. Ele diz assim, vou buscar na memória, aspas, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se arreceie. Ele quer dizer, o cristão não pode ser perturbado. Nós não podemos abrir essa brecha. Compreenderam? Pô, mas você vai para a reunião de novo? De novo, não. Eu estou indo para a reunião, que é a primeira que eu vou participar. Ah, mas você reza todo dia? Vocês já escutaram isso aí por aí? Aí, você já imaginaram se você parar para falar assim, não, eu não rezo. Porque rezar é repetir tecnicamente, mnemonicamente. Isso não é uma prática externa. Eu vou orar. Oração é o trabalho vinculado ao Senhor. E ele se renova todas as manhãs. Eu não me recordo o que eu fiz ontem. Eu estou certo do que eu tenho que fazer agora. Então nada vai me impedir. Muito menos a vaidade, o orgulho, o egoísmo que está dentro de mim. Quanto mais o que vem de fora. Os espíritos que não querem que o evangelho aconteça, na atual conjuntura, eles não vêm falar comigo. Não faça a reunião. Porque eles sabem que eu vou fazer. Isso é uma coisa que ninguém me tira mais. Eu estou falando na primeira pessoa do singular. Pode usar o pronome possessivo? Vou perguntar para os professores. Nada me tira essa tarefa. No que remonta à minha vontade. Mas como que pode haver um movimento de chicote, de crucificação, de escárnio na banda da direita ou da esquerda, ou seja, no que está do lado? Pode sim. Impedimentos que independem de você num primeiro momento. Alguém pode chegar e criar um problema. Pode ter uma força magnética que impeça o computador de ligar. Pode chegar uma notícia. Lembram
do texto do Emmanuel, quando ele fala sobre as surpresas da lei, as novidades que nos visitam. Isso tudo pode acontecer. Influências espirituais, o cachorro pode ficar agitado. Não pode? Pode acontecer isso. O gato pode pisar aí no fio do computador, pode estragar, né? O familiar pode acordar surtado. Pode acontecer uma briga na vizinhança, o som que fica mais alto. Desculpem, eu estou insistindo. Você já entendeu, eu sei. Mas eu estou insistindo porque são muitos impedimentos que independem de você. Da mesma forma que a difamação pode bater na sua porta. Você, espírita, eu te conheço. Santo do pau oco. O que mais eu vejo em você é hipocrisia. Vocês já escutaram notícias assim? Jesus, essa religião já envelheceu, não cabe mais nos dias atuais. Você já tentou falar de evangelho em alguns ambientes? Lá vem o moralismo. Tudo isso acontece para exatamente testar se você está firme ou não. Então não se turbe o vosso coração. Isso é muito importante. Credes em Deus, crede também em mim. Crede é aquela crença externa? Não. Credes também em mim. Credes também em mim é você fidelizar uma relação com o Cristo interno. Ele já te fez bem? Posso perguntar? Você já sentiu o benefício de Jesus? Crede nele significa apoia-te no benefício que ele te deu, pois isso confirma uma relação. Uma relação amistosa? Não, uma relação amor, porque ele te ajudou. E amigo retribui. Retribui o benefício da amizade, que pode envolver o amigo. Que eu quero dizer, numa relação, nós temos que ser fiel ao que motiva essa relação, o ideal. Justo, belo, nobre, amoroso, esse é o nosso compromisso. Quando fiéis, o amigo recebe. Então Jesus mostra isto com muita clareza. Mas como que eles receberam? Lucas, nesse texto, acredito que não só ouviu de Maria, mas de outros depoimentos, ele deixa ipsis literis que não compreenderam nada do que ele estava dizendo. Essa linguagem era-lhes velada. E eles não entenderam absolutamente nada do que ele lhes dizia. Pessoal, vamos e venhamos. Lembrei dos antigos quando diziam assim. Poxa, mas como é que eles não entenderam? Vamos recordar. Você não pode analisar a história com os olhos de hoje, sem contextualizar, porque senão você vai cometer um erro. Em algum momento você faz um julgamento equivocado. Não tinha acontecido nada. Olha, pessoal, vamos para uma festa na cidade de Brasília, mês que vem. Lá vai acontecer isso, aquilo. Beleza. Mas ainda é apenas conjecturas. A gente pode se movimentar, mas quando a gente chegar em Brasília para a festa, muitas coisas que foram conjecturadas podem acontecer ou não. O cenário pode ser uma surpresa. Então eles não entenderam que Jesus estava dizendo que ia acontecer tantas coisas complicadas assim. Se era uma festa. Mal eles sabiam que essa festa
se tornaria um acontecimento mais importante de toda a história humana. Então os espíritos inspiram, dão um toque no que está por vir. A gente fica tentando imaginar, tentando criar ideias, mas a gente não tem convicção. E só quando acontece é que a gente vai realmente começar a entender. Desculpem, a explicação inicial foi mais extensa, mas é importante. Entendo eu, me perdoe se estiver errado, uma vez que estamos no ambiente espiritista e nós ouvimos diariamente notícias que estamos vivendo um momento de transformação. Tudo isso foi predito, foi anunciado, como a própria morte do Cristo. Ele disse também, já que citamos o capítulo 14, que está disponível para vocês na Bíblia, ele afirmou que era necessário que tudo acontecesse para que ele pudesse ir para o Pai. E ele indo, seria naturalmente aberto uma possibilidade para que o Consolador viesse. E o Consolador falasse do que ele estava dizendo. Mas o Consolador falaria muito mais. Foi isso que ele falou para os discípulos. Qual Consolador? Aquele que iria relembrar e dizer mais. A doutrina dele numa outra ótica, num outro tempo. O Evangelho que recebeu uma teoria especial chamada Teoria Moral Espírita. Século XIX. Então essa teoria moral espírita, ela veio encaixar nesse cenário como mais um documento. Então o Espiritismo é mais um documento destes maravilhosos textos que nós estudamos, o Antigo e o Novo Testamento. Olha que beleza. E o Espiritismo chega como uma chave para abrir todas as portas até então desconhecidas, veladas. Até hoje a humanidade não percebeu com clareza que o que aconteceu com Jesus acontecerá com cada um de nós sob o ponto de vista individual e coletivo. Então nós estamos indo para uma festa. A festa do testemunho. Não é a festa do holocausto. Holocausto é para quem ignora. É para quem desconhece. Imagine, chega uma notícia. Uma família inteira contaminada pelo Covid. Como que isso ressoa? Como isso ecoa no nosso coração? Nos causa perplexidade. Isso foi anunciado, que a gente passaria por um testemunho individual e coletivo. Carlos Alberto, eu não sabia não. Bom, você pode até não recordar, mas foi combinado antes de reencarnarmos. E já vem aquele papo espírita. Não é já vem aquele papo espírita. Chegou a hora do diálogo mais claro. É como se Jesus dissesse assim, olha, eu estou indo e vocês terão que ir. Mais cedo ou mais tarde. Só que me seguir significa seguir com amor. Não é seguir obrigado. E segui-lo é ir na direção do sol que clareia e que dá vida. Ah, mas eu não quero essa cruz, o escárnio. Eu não quero chicote, eu não quero a chibata, eu não quero não quero a difama. Bom, por que a gente não quer? Ah, porque é muito bom ficar no sofá. Controle remoto, traz o suquinho, liga o ar-condicionado. Ou não? Não é bem melhor?
Não é bem melhor você saber que a conta bancária está, maridão com saúde, os meninos todos realizados, papai e mamãe muito bem, graças a Deus. Não é muito bom? Porque nós queremos muito, sem perceber o menor esforço. Nós queremos facilidades. Na natureza não está errado. Porque o conforto é uma conquista, sem dúvida alguma. O problema é que a gente não sabe medir até quando ou até quanto é necessário o supérfluo. E quando entramos na linha do supérfluo, a nossa capacidade de administração nos coloca muitas vezes numa situação apertada, porque a gente não sabe lidar. É isso que a gente está constatando. Vejam uma sociedade que pode estar replicando dentro da sua casa, para não dizer que a sua casa espelha a sociedade consumista, materialista, indiferente. Compreenderam? Como é que o assunto vai e vai e vai e não para? Então nós temos que segurar a onda e com calma, porque o testemunho não é para trazer sofrimento, é para a gente superar, é diferente. Analisando a história, Jesus estava prevendo só sangue, morte, cruz, espinho, prego. Se a gente entrar dentro da intimidade dele, olha, se pudesse, ele estava dizendo assim: eu vou superar. Ele não precisava superar sob o ponto de vista de superação em nível individual, porque ele já está num nível diferente. No nosso caso, a gente precisa de confirmar essa superação. Só que ninguém vai sair correndo atrás do Covid para pegar Covid. Ninguém vai atrás do problema, ninguém vai pegar a conta bancária, esvaziar, caso tenha, para fazer, agora eu vou viver na miséria. Para mim, não é isso. Mas nós temos que nos preparar com altivez, com equilíbrio, com soberania, para não ser perturbado ou tentar ser menos perturbado na travessia. Porque a aflição, a dor, ela dialoga ainda com a nossa atual conjuntura. Agora, o sofrimento, a gente está aprendendo em Espiritismo que o sofrimento é a maneira como que nós respondemos à dor. Compreender? Você pode absorver com equilíbrio, dizendo: Senhor, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. E passar muito bem por tudo isso. E superar da melhor maneira possível, com fé, com confiança, que os amigos espirituais estão conosco. Esta promessa é extraordinária. De sol a sol, diz Emmanuel, para concluir o nosso encontro. Livro Alma e Coração. Uma pérola. Adquira-o. Desistir numa época de tensão, na qual os sucessos de ordem negativa surgem aos montes, compelindo-te aos mais graves testes de fortaleza moral. Tão grande a massa de conflitos na esfera da alma, que muitos dos nossos irmãos de jornada evolutiva se recolhem à retaguarda, buscando refazimento. Refazimento. Quando não a cura dos nervos destrambelhados. Nervos destrambelhados. Por que o Emmanuel fala sobre nervos destrambelhados? Uma mente em desarmonia gera uma confusão com respostas fisiológicas. Isso se repetindo,
Isso vai destrambelhando o sistema nervoso. Com o passar do tempo, desequilíbrios, obsessões. O indivíduo se torna intolerante, ele não consegue administração. Qualquer estresse, qualquer depressão, sinônimo de muitas dores. À vista disto, indagas por vezes como trabalhar eficientemente e ao mesmo tempo resistir com êxito ao assédio da inquietação. Inquietação, angústia e ansiedade, tá bom? Ansiedade é o futuro, angústia é o passado. Então, inquietação dialoga com o futuro e com o passado, ficou claro? Realmente isso envolve questão muito importante no mundo íntimo de cada um de nós. Porquanto nem podemos parar nos domínios da ação e não desconhecer a necessidade de equilíbrio para suportar construtivamente as provas que venham a sobrevir. A única solução, dentro da visão dele, será focalizar a mente no Espírito do Senhor. Olha que beleza! E Ele, o Divino Mestre, dar-nos-á rendimento em serviço e descanso no coração. Que beleza, pessoal! Com Cristo, Ele ajuda a render o serviço e também descansar o coração. É o movimento do ir e do vir íntimo. Se aparecerem dificuldades imprevistas, entrega-lhe o obstáculo que te aborrece e prossegue no dever que esposaste. Se tribulações te caíram na estrada, imagina-lhe as mãos vigorosas nas tuas e procura atravessá-las de ânimo forte, firme, aproveitando a lição bendita do sofrimento. Aproveita a lição bendita do sofrimento. Ele não está dizendo, aproveita a lição bendita da dor. Por que ele está falando? Aproveita a lição bendita do sofrimento. Porque em Espiritismo, a gente aprende que o sofrimento é a reação à dor. E nós reagimos conforme o grau de elevação. Então eu estou repetindo o que eu acabei de falar há 1 minuto atrás. Então ele está dizendo que como nós estamos ainda num estágio de sofrimento, que a gente não consegue administrar bem a dor, então aproveita a lição. Sempre é um material. Se problemas te desafiam, transmite-lhe as tuas apreensões e atende com paciência aos encargos que a vida te reservou. Se amigos desertaram, mentaliza nele o companheiro infalível e continua fiel aos compromissos que te honorifiquem a existência. Veja sempre o lado bom. Dividamos diariamente com o Cristo de Deus a carga abençoada de trabalho que nos pese nos ombros. Ele é o gerente de toda a empresa de elevação e o sócio, provedor de todas as nossas necessidades. Que beleza! Então o Senhor, além de gerente, é sócio. Que amigo é esse? É o que eu sempre sonhei ter. Deixa que o Senhor faça por ti a parte de trabalho que não consegues fazer. E segue à frente, oferecendo os melhores recursos de que disponhas, no desempenho das obrigações imediatas que te competem. E observarás que quaisquer aflições se dissipam em torno de ti, como as sombras se desfazem à luz dos céus, a fim de que sirvas alegremente no bem de todos, com invariável serenidade, de sol a sol.
serenidade, mansuetude, bondade, equilíbrio, paz. Jesus é o gerente, é o sócio do seu empreendimento, do seu projeto. Então, o que você tiver nas suas mãos, faça inspirado nele. O que não for possível, entrega para o gerente, porque ele irá dar diligência, ele irá distribuir as tarefas para quem compete. Com isso, a sua carga vai ficar mais leve, suas dores melhores administradas. De sol a sol, o Evangelho vai aquecendo as nossas almas num ambiente fraterno, amigo. De sol a sol, o Evangelho esclarece, vai tirando o véu. E se antes ficamos confusos diante do anúncio de tudo que iria acontecer com Jesus, perplexos com a possibilidade de enfrentar crises, pandemias, problemas tão diversos do dia a dia, agora, esclarecidos e com suficientes recursos, a nossa travessia será mais segura, eficiente, pois a gente já está começando a saber aonde nós vamos chegar. Olha que beleza, você vai chegar no porto seguro da felicidade, que depende de você, da sua fé, do seu trabalho de cada dia, de sol a sol. Que o sol do Evangelho seja o nosso guia, o nosso alento, a nossa cura. Quantos aqui advieram? Quantos espíritos todas as manhãs se matriculam nesse mesmo encontro que estamos produzindo a paz interior? E eles estão confiando que a gente também vai seguir. Então é uma troca. Pense nisso. Quando começar a surgir um adversário, veja nele um companheiro que pode te ensinar como você também pode dar alguma coisa de bom. Assim, todo esse painel sombra, conflituoso, essa guerra instaurada, nós vamos perceber que ela é mental. E se a gente sair desse universo, estaremos nos braços do Senhor, pois foi Ele quem prometeu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Nós estaremos num lugar muito especial, que é um mundo íntimo em paz e compromissado em trabalhar de sol a sol. Gênese no lar, Evangelho no seu coração. Tenha um dia de muitas bênçãos. É o que a equipe espiritual da Casa de Kardec deseja para você e para toda a sua família, para todos os seus amigos, para o planeta abençoado que recebe essa família que caminha na direção de Deus.